Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Amém. É uma alegria estar com vocês mais uma vez, gravando mais um vídeo, estudando mais um capítulo com vocês. Estamos prestes, né, a assistir o capítulo 5 do estudo, capítulo 5 de Atos. Amém. Antes disso, apenas eu queria comentar que eu estou muito feliz que as pessoas estão curtindo, estão encaminhando os vídeos e têm feito perguntas, não é? E eu estou anotando essas perguntas e muito em breve, se Deus permitir, eu devo gravar um vídeo extra respondendo essas perguntas, porque são perguntas muito boas que eu tenho certeza que vai expandir também aí o seu conhecimento, tá bom, pessoal? Outra coisa, apenas para o comentário, alguns momentos do vídeo, de repente eu vou ter que estar tomando uma aguinha, amém, porque eu estou com um pouco de tosse, mas eu não podia deixar de gravar por conta do nosso compromisso, amém? Então, como é de costume, deixa eu dividir então a minha tela aqui com vocês, tá certo? Para que a gente possa então começar a estudar o capítulo 5, né? E uma vez que estamos estudando aqui o capítulo 5, vamos, como sempre, falar um pouco a respeito do que é que nós vamos estudar. Capítulo 5, nós vamos ler o capítulo inteiro, né? Eu vou, na verdade, começar lendo um trecho do capítulo 4, o finalzinho do capítulo 4 eu vou ler, para dar gancho, para nós começarmos o capítulo 5, que é uma continuação. Só por curiosidade, né, a Bíblia ela foi dividida em capítulos, né, e versículos apenas para facilidade de leitura, mas entenda a Bíblia como um livro contínuo, né? Obviamente tem distância de livros, por exemplo, né, de Gênesis para o livro de João aconteceu muita coisa, não é uma sequência exatamente cronológica, né? Mas dentro do próprio capítulo é uma sequência cronológica ali de fatos, né? Que é uma narração. Então, algumas vezes nós vamos ler um capítulo anterior ou alguns versos do capítulo anterior para poder entrar no nosso capítulo propriamente dito. Tudo bem? Então vamos lá. Capítulo 5, nós vamos estudar todo o capítulo, né? Do início ao final, como fazemos sempre. Nós vamos contar uma história a respeito de Ananias e Safira logo agora no começo, né? Vocês vão ver que eles vão ter uma morte ali. Vai ser a primeira grande fato assim de correção de Deus, por assim dizer, né, dentro da igreja, e eu quero explicar isso para vocês e desmistificar algumas coisas que às vezes são faladas nas igrejas, tá? Vamos falar rapidamente do Sinédrio. Sinédrio, né? O que que era o Sinédrio? Para que ele servia? Vou falar nisso porque eu já falei isso antes, né? Essa palavra já apareceu em alguns outros capítulos, né? Que era o lugar ali onde Pedro e João foram, né, interrogados, né? E eu quero explicar um pouquinho para vocês disso. Vai entrar um personagem hoje aqui chamado Gamaliel, também quero falar um pouquinho a respeito dele, e no final eu vou falar um pouco a respeito do trigo e do joio. Não tem nada a ver com esse capítulo 5, né? Mas na verdade ele vai dar uma... No final do capítulo eu vou entrar numa reflexão, tá? Que eu quero usar essa analogia, e nós vamos falar um pouquinho a esse respeito. E obviamente, como eu sempre faço, eu vou trazer algumas coisas, né, da igreja primitiva, coisas que nós não estamos fazendo, que talvez deveríamos fazer como igreja atual. Amém, pessoal? Então vamos lá? Espero que todos vocês estejam preparados. Vamos começar então. Lendo aqui o final do capítulo 4, né? Capítulo Atos 4, do 32 ao 37, diz assim: Da multidão dos que creram, uma era a mente, e um era um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Amém? Então aqui eu estou apenas relendo o que nós já estudamos no capítulo 4, tudo bem? Apenas novamente comentando que Barnabé, que aparece aqui, está grifado no 36, tá? Ele é um homem que vai ter grande importância nesse livro de Atos, principalmente na vida de Saulo ou Paulo, que nós vamos estudar lá para o capítulo 7, 8 e 9, que vamos falar bastante a respeito deste homem, tá certo? Mas o que conta aqui, o final do texto vai dizer, então, que este homem possuía um campo, ele vende este campo e coloca aos pés dos apóstolos. E como eu comentei com vocês, como é uma sequência, né? Então, né, vamos
continuar aqui. Olha só que curioso. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Por que também? Porque Barnabé acabou de vender uma propriedade. Então, eles também venderam a mesma propriedade. Não a mesma, né? Mas também venderam uma propriedade, assim como eles haviam vendido, né? Pois bem, ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então, vamos dar uma pausa aqui e só um comentário. Aquela igreja, pessoal, ela era movida pelo Espírito Santo. Eles tinham muita comunhão com o Espírito Santo e creio que o próprio Ananias e Safira também tinham. Quando Barnabé vendeu o campo dele, provavelmente no coração de Ananias e Safira, eles sentiram, puxa, vamos vender também, né? Vamos vender, assim como ele vendeu, né? De repente, vai ajudar a igreja, né? Sentiram talvez ali do Espírito Santo. Ou, alguns comentaristas dizem que talvez eles sentiram um pouquinho de inveja, porque de repente Barnabé recebeu muitas palmas, muitos aleluias e muitas coisas, e de repente isso pode ter inflamado o coração de Ananias e Safira. Mas aí, vamos pela melhor hipótese. O Espírito, então, incomodou. E eu creio que essa é a melhor hipótese, e nós vamos entendendo o porquê na sequência. Mas o Espírito incomodou eles ali, e eles falaram, vamos vender. Só que assim, eles combinaram entre eles, vamos vender, mas é o seguinte, não vamos dar tudo, vamos dar uma parte, só uma parte, né? Bom, uma vez dito isso, vamos então continuar aqui a nossa leitura, tá bom? Voltando aqui o texto, tá? Então vamos lá. Então eles entregaram no verso 2, verso 3. Então perguntou Pedro, Ananias, como que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Peraí. Então, basicamente aqui a gente percebe o seguinte. Na hora que ele entregou, o Espírito avisou. Olha, ele está mentindo. Ele está aqui com o coração e com a posição que ele está entregando tudo, mas não foi isso que eu falei para ele fazer. Eu disse para que ele vendesse e entregasse tudo, mas ele está retendo. E aí Pedro questiona, como é que você deixou Satanás fazer isso? Aí Pedro vai continuar, verso 4. Ela, a propriedade, não te pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu para os homens, mas mentiu para Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Um grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então, verso 6, os moços vieram e envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi este o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Quer dizer, Pedro já sabia, mas ele perguntou para ela. E ela respondeu, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Amém? Então, vamos considerar aqui, pessoal, algumas coisas, né? Vamos considerar aqui algumas coisas. Primeira coisa, mediante esse texto, como Pedro disse assim, Ananias, por que você deixou Satanás usar você dessa maneira? Por que você mentiu para o Espírito Santo? Então isso mostra para mim e para você que quem deu a ordem, ou que quem falou para ele vender e entregar tudo, foi o Espírito Santo. Porém, Satanás, ele vem e ele diz assim, olha, não faz isso. Você não precisa fazer isso.
né? Fica com uma parte, né? E isso foi o que trouxe a condenação, tá? Só como uma pausa, uma conjectura, Satanás, queridos, ele faz isso até hoje. Sabe, por exemplo, quando Deus ele fala assim para você, olha, começa um estudo bíblico com essas pessoas, ou uma cela, e marca e faz toda semana, encontra com eles. Você sente que é de Deus. Só que aí o espírito de Satanás, ele fala assim para você: "Ah, toda semana é muito cansativo. Faz uma semana sim, uma semana não é?" Ou em qualquer outra coisa, às vezes Deus incomoda você a pedir perdão para alguém, vai lá, pede perdão, se retrata, se arruma, né, volta o relacionamento. Aí Satanás fala: "Ah, não faz isso não. Quem pisou na bola foi ela, né, ela que te ligue. E se você ligar, você fala: Ó, tô te ligando, mas eu acho que você tinha que pedir perdão". Não pede perdão, não dá a sua cara a tapa. Então, Satanás, ele faz esse tipo de coisa, ele tenta te manipular. E nesse ponto da história aqui, é uma coisa curiosa, pessoal, porque até então não havia entrado na igreja ainda nenhum espírito de divisão, não havia nada, né? Porque as pessoas oravam, elas vigiavam, elas buscavam o espírito. Então, talvez, por intermédio da minha interpretação, talvez Ananias e Safira ali, eles estiveram talvez não tão alinhados com o espírito e permitiram de repente a ganância, alguma coisa, né, sabe, intoxicar o coração deles. E isso foi um problema. E óbvio, não é, que o Espírito Santo alertou Pedro ali, né, os apóstolos, olha, esse dinheiro não é bom, esse dinheiro está profanado, não aceite esse dinheiro, né? Eles não iam aceitar esse dinheiro, né? Agora, mediante a isso que eu falei para vocês, existem alguns pontos de discussão, né, a respeito desse texto. Então, continuando aqui, pessoal, né? Deixa eu abrir aqui de novo. Então, mediante a isso, pontos importantes nessa história. Primeiro, esse texto mostra qual é a punição para aqueles que não dizimam ou ofertam. Deixa eu Bom, qual que é a resposta, né? Vocês acham que esse texto aqui tá falando, tá vendo? Se você não dizimar, não ofertar, não fizer direitinho, então vai vir a punição e tal, né? Isso é certo dizer? Não. Isso não é certo dizer, pessoal. Não é certo. Algumas igrejas ou alguns pregadores, às vezes, eles usam esse texto para causar algum tipo de medo nas pessoas, dizendo, olha, né, não, se você não entregar suas ofertas, se você não der o seu melhor, se você não der o seu 10%, né, às vezes tem alguma campanha na igreja, olha, se você não vender teu carro, se você não fizer isso, né, olha, o Espírito Santo ele vai te castigar, o Senhor ele vai reter, né, Satanás ele vai roubar as suas finanças e tal. Então, pessoal, esse texto não tem nada a ver com dízimos e ofertas. Este texto que acabamos de ler, amém? Não estou dizendo de outra coisa, estou falando deste texto. O que acontecia? Vamos lembrar? O Espírito Santo movia na igreja e todos ali na igreja sentiam do Espírito Santo em dividir as suas coisas. E todos faziam isso, não porque Pedro, João ou os apóstolos pediam, olha, vocês têm que fazer. A igreja não pedia nada, nada. Eles faziam isso porque sentiam do Espírito Santo, tá certo? Então, por conta disso, eu não posso dizer que esse texto está falando de dízimos e ofertas. Amém? Então, esse é um ponto bem claro. Outro ponto aqui. Vamos lá. Segundo ponto. A Bíblia, a Bíblia condena matar o próximo, né? Mas o poder do divino fulminou um casal que se recusou a entregar todo o dinheiro da venda. Onde foi parar o livre-arbítrio nesse caso? Como entender o caráter de Deus nesse caso? Quer dizer, então algumas pessoas perguntam isso, mas pastor, é muito complexo isso, né? É muito complicado, porque, assim, as pessoas têm um livre-arbítrio. As pessoas, né, Deus dá o livre-arbítrio. Mas o que aconteceu aqui? Por que houve esse tipo de condenação?
Então, vamos entender, né, o porquê. Primeira, deixa eu fechar aqui de novo, aumentar minha tela. Pois bem, então vamos lá. Aqui, Deus nunca tirou o livre-arbítrio deles. Quero que você entenda. Primeira coisa, o Espírito Santo, ele fala aos nossos corações, né? Ele fala conosco. Então, só que assim, nós vemos em momentos bíblicos que mesmo quando o Espírito de Deus, ele tem algo a fazer, porém, se você, no seu coração, você ainda não entendeu isso, você ainda precisa de um tempo para amadurecer, ou se você tem de repente, um pensamento contrário a isso, não é pecado você chegar a Deus e orar e conversar a Deus. Eu não vou ler muitos textos, eu vou, na verdade, comentar apenas uma passagem. A palavra de Deus vai falar que Abraão, ele tinha um sobrinho que se chamava Ló, que morava numa cidade chamada Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma cidade onde havia muita promiscuidade, havia muitas coisas erradas, né? Pessoas do mesmo sexo tendo relações, né? Havia pedofilia, havia zoofilia, havia muita coisa acontecendo ali naquela cidade que Deus, assim, o nível de paciência do Senhor terminou para aquela cidade e ele iria destruir aquela cidade. Porém, a palavra de Deus conta que Deus era amigo de Abraão. Então Deus, ele fala para Abraão, olha, estou indo destruir aquela cidade. E Abraão, ele lembra que ele tem um sobrinho ali chamado Ló. Ele começa a falar, conversar com Deus em oração, interceder. Ele fala assim, poxa, Senhor, se lá na cidade tiver 50 justos, o Senhor mesmo assim vai destruir a cidade? Aí Deus falou, não, se tiver 50, não. Acho que Abraão contou ali, não deve ter 50. Então Abraão falou, se tiver 40. Não, Deus falou, não vou destruir. E vai descendo os números. Chega um momento que Deus entendeu, obviamente, que Abraão queria salvar seu sobrinho, e Deus falou assim, ó, eu vou destruir a cidade, porém, então, eu vou livrar o seu sobrinho e a família dele. Quer dizer, em princípio, Deus ia destruir tudo, todo mundo ali ia morrer. Mas, porque Abraão conversou, intercedeu, Deus, então, ele muda aquilo, Deus, ele transforma. Queridos, o nosso Deus, ele entende, nosso Pai, ele entende. Você pode orar e você pode pedir para ele, tá certo? Agora, então, se Ananias e Safira não estavam prontos para fazer isso, eles poderiam ter argumentado, orado a Deus, pedido algum sinal, alguma coisa, e Deus teria respondido. Talvez Deus pudesse até ter mudado a situação. Mas, então, eles tinham o livre-arbítrio, em primeiro lugar, de conversar com Deus e manter sua propriedade. Segundo ponto, eles tiveram o livre-arbítrio de vender e doar tudo, que não fizeram. Eles tiveram o livre-arbítrio de vender e não doar. E tinham o livre-arbítrio de vender e não doar o valor. Então, o livre-arbítrio nunca foi quebrado aqui. Nunca foi quebrado, né? O problema é você prometer e não fazer. A palavra do Senhor diz que quando você promete algo e não cumpre, ele vê isso como um ato de bruxaria. Então, são coisas que nós temos que ficar bastante atentos, né? Então, nós entendemos que o problema é que todo pecado, pessoal, ele sempre vai gerar uma consequência. O que a palavra de Deus fala, por exemplo, a esse respeito? Olha só, né? A palavra de Deus ele vai dizer assim, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, quando nós lemos esse texto, nós podemos interpretá-lo de algumas maneiras. Por exemplo, o salário do pecado é a morte. Essa morte, ela pode ser uma morte espiritual, por exemplo, alguém que se afasta de Deus, pode ser uma morte de sonhos, pessoas que perdem os seus sonhos por causa do pecado, eles perdem empresas, perdem famílias, e pode mesmo ser um pecado mortal de morte física, por exemplo, alguém que coloca o vício, por exemplo, em álcool, ou em drogas ou algo do tipo, e ele coloca esse vício em primeiro lugar, né? E vive esse pecado sim pode gerar e levá-lo até a morte se ele não retroceder. Então, isso tudo é complicado. Agora, existe um pecado que a Bíblia diz que ele é um pecado que não tem perdão.
né? Eu quero, né, ler isso com vocês. Olha só. Deixa eu minimizar aqui de novo para você poder ler comigo. Olha só. Mateus 12, do 31 até o 32. Fala assim: Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era, nem na era do que há por vir, né? Então, quer dizer, nós entendemos, pessoal. Deixa eu voltar aqui, dar um stop share de novo. Então, nós entendemos que existe um pecado que é o pecado imperdoável. Imperdoável é o pecado da blasfêmia contra o Espírito, que é isso que o anticristo ele vai fazer, né? Então, por exemplo, quando você mente a respeito do Espírito, por exemplo, quando você mente a Deus e você se permanece na mentira e você não se arrepende dela, então isso é uma coisa realmente muito séria e muito condenatória. Pode ser que eu faça, dentre as minhas perguntas e respostas, eu fale um pouco melhor a respeito da blasfêmia contra o Espírito, é que eu não quero ficar muito longo aqui. Mas o ponto é que Ananias e Safira, eles cometeram um pecado que é chamado de pecado imperdoável. Um pecado que realmente, né, era algo que, sem arrependimento, não haveria oportunidade. Mas nós vemos que no caso de Ananias, ele teve o livre-arbítrio, né? Eu até vou voltar aqui na minha apresentação rapidamente, ó. Nós vemos, ele podia manter a propriedade, podia vender tudo, doar, podia vender e não doar. Ele teve suas escolhas aqui, né? Mas ele decidiu por escolher o mal. E isso trouxe uma retaliação. No caso de Safira, ela simplesmente, quando o Pedro perguntou, esse é o valor que você vendeu? Ela poderia falar, não, na verdade a gente reteu um dinheiro, a gente vai devolver, eu vou devolver, me perdoa. Tudo certo. Não, mas ela foi conivente com o pecado, né? Então isso é bem complicado. Amém? Outro ponto aqui, pessoal, de discussão que tem nesse texto é o seguinte, caramba, tem gente que fala assim, desde aquela época a igreja, né, já pedia dinheiro aos fiéis. Tem gente que fala, tá vendo? A igreja sempre pedindo dinheiro, né, e tudo mais. Então eu quero deixar algo para vocês bem claro, que não, né? Não foi esse caso aqui, pessoal, não foi nada a ver com pedir de dinheiro. Já expliquei para vocês que eles não pediram nada. A grande questão aqui é que eles fizeram algo e a desobediência deles trouxe uma punição imediata. Aí alguém pode perguntar, mas pastor, me dá aí um exemplo de algum outro lugar na Bíblia que teve uma punição tão severa assim em um tão curto período de tempo. Então, eu vou ler aqui com vocês esse texto rapidamente, tá bom? Levíticos capítulo 10, do 1 ao 2. Fala assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor. Algumas Bíblias vai estar como fogo estranho perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. O que está acontecendo aqui? Se você voltar lá para a aula de Atos 2, que nós já passamos, sim, pessoal. Se vocês voltarem lá para Atos 2, na aula de Atos 2, vocês vão ver que quando foi fazer o primeiro sacrifício, lá no tabernáculo que eu estava explicando, quando ele coloca ali o animal, quem manda o primeiro fogo foi Deus, foi fogo do céu. E Deus faz o holocausto e a intenção, a ordem, era que o fogo de Deus ficasse sempre aceso. O que aconteceu aqui é que Nadab e Abiú, filhos de Arão, né, o levita, irmão de Moisés, eles chegam com fogo lá para fazer uma oferta que não era o fogo de Deus. Era um fogo que eles criaram. Eles, né, de repente, queriam falar para as pessoas: olha, Deus falou conosco, nos deu outro fogo, nós somos tão importantes quanto Moisés, aqui está o fogo. E colocaram ali, e na hora Deus fulminou, porque não tinha, né? Eles estavam trazendo profanação dentro do tabernáculo. Percebe? É a mesma coisa de Ananias e Safira. Eles estavam trazendo um dinheiro profanado
porque estava em base de uma mentira, né? Então, Deus não permite, Deus ele remove, né? Tá certo, pessoal? Então, isso são exemplos de coisas que acontecem de pessoas que desobedeceram. Tem outros exemplos? Tem outros exemplos, pessoal. Por exemplo, nós temos o exemplo de Sansão, que Deus ele falou para ele não se misturar com mulheres de outras, né, de outras culturas, que serviam outros deuses. Ele se envolveu com Dalila, por exemplo, né? O próprio Saul, né, que começou ali seguindo a Deus, no final ele acaba se corrompendo por conta da pressão das pessoas ali, acaba desobedecendo a Deus e perde a unção de rei, que acaba indo para Davi, e Saul, depois de uma batalha, ele acaba morrendo. Então, existem muitas consequências, pessoal. Agora, para nós aqui, para eu finalizar essa etapa, não quero colocar em nós aqui um medo. Meu Deus, se eu subir, né, se eu fizer alguma coisa errada, Deus vai me fulminar, como foi fulminado ali na igreja de Atos. Querido, a fulminação de Deus, ou corrigir de Deus, ele não necessariamente precisa que te leve à morte, muito embora vemos que a profanação contra o Espírito é uma coisa complicada. Mas nós temos que entender que é necessário você dar muito valor e ter muito respeito às coisas de Deus. Quando você se propuser a fazer alguma coisa à igreja, faça como fizesse para você mesmo. Não chegue na igreja para fazer algo ao Senhor de qualquer jeito. Digo, você acabou de pecar, passou uma semana, no mínimo, querido, se ajoelhe, se arrependa verdadeiramente. Então você faça. Se você sentir que você precisa de mais um tempo, não faz. Converse com seu líder, converse com seu pastor. Amém? Não faça as coisas porque você está na escala para fazer, se você está vivendo uma vida de promiscuidade sem arrependimento. Não corrompa a obra de Deus, porque eu vou dizer uma coisa, muitas vezes as igrejas param de ter o seu crescimento, param de ter a sua unção, porque ali existem pessoas que estão profanando a igreja, profanando o altar. Então, isso é muito sério. Amém, pessoal? Vamos, então, dar sequência aqui. Vamos lá. Vamos agora para o versículo 12. Versículo 12 aqui. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam a reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, os homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que, pelo menos, a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto eles passavam. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então, percebam, mesmo que aconteceu essa questão com Ananias e Safira, a igreja não parou. A igreja não entendeu isso como uma maldade de Deus. A igreja entendeu isso como justiça de Deus, pessoal. E eles continuaram a crescer. E como nós estamos vendo aqui no texto, eles se reuniam, né, no pórtico de Salomão ali, que era, né, um dos corredores ali, né, uma das dos corredores ali né, do templo, né, que davam acesso ao templo, né, um dos pátios ali. E o povo via, queriam estar com eles, mas eles não andavam com eles. Mas aqui vai dizer, pessoal, ó, o número cada vez mais cresciam, né? A igreja, pessoal, continuava crescendo. A igreja continuava a prosperar. E muitas pessoas iam, e pessoas eram curadas, demônios eram expulsos, pessoas libertas. Fala a respeito aqui, tem uma citação de Pedro que fala que o Espírito Santo estava tanto neste apóstolo, por exemplo, que a sombra dele curava as pessoas, porque aquilo transbordava de dentro dele. E eu pergunto para você, será que o Espírito tem transbordado a respeito de você? Quando você fala, as pessoas veem que você é um filho de Deus, que você é um cristão, ou a sua fala não denuncia quem você é, ou de repente te denuncia de algo contrário daquilo que você é.
Então, queridos, são coisas que nós precisamos parar para pensar. Aquela igreja era movida pelo Espírito Santo. E o Espírito fazia, o Senhor fazia, o Senhor corrigia, o Senhor não permitia que a igreja fosse corrompida. Por que que o Senhor não permitia? Porque todo mundo ali tinha um só coração, um só pensamento. Eu desafio você que está na igreja, né? Seja na igreja que eu ministro, ou seja em qualquer igreja, eu desafio você a começar a orar pela sua igreja. Orar com os irmãos por sua igreja, por sua célula. Você vai ver, quanto mais você orar, mais Deus ele vai fazer. Porque a sua oração tem poder. Se você se mantiver firme, a sua oração tem poder. Porque a santidade vai exalar, vai emanar de você poder de Deus. Amém? Vamos lá. Continuando aqui. Verso 17. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-as numa prisão pública. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio. Toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então, voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas, quando as abrimos, não havia ninguém. Diante deste relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido neste momento. Então, gente, é você querer ser muito cego, né? Esses fariseus, saduceus, né? Porque, percebam, eles, há um tempo atrás, Pedro e João haviam curado um paralítico, né? E foi que com 40 anos de idade, e foi feito todo aquele reboliço, né? As pessoas continuavam crescendo e era um milagre inegável. Agora, não é só um paralítico que eles estão curando, pessoal. Está havendo muitas e muitas e muitas curas inegáveis. Inegáveis, irrefutáveis. Demônios sendo expulsos, pessoas se convertendo, mudanças acontecendo, milagres em todos os lugares. A igreja está se fortalecendo, o Espírito está sendo derramado, as coisas estão avançando, as coisas estão acontecendo, muita coisa está acontecendo. E o que aconteceu que nós lemos? Eles ficaram com inveja, né? Os saduceus, os fariseus ali, os religiosos, ficaram com inveja. E como eles tinham um poder de autoridade, porque eles eram vinculados ali aos romanos e eram a autoridade judaica de fato, eles então mandam prender todos eles, todos os apóstolos. E eles prendem ali, os apóstolos estão presos, estão ali, estão encarcerados e tem guardas olhando e tem guardas ali vigiando eles, né? Porém, diz que durante a noite, um anjo do Senhor vai ali, não sei como é feito essa questão, né? Mas os guardas não percebem, eles abrem as portas, né? Eles passam pelas portas, as portas voltam a ficar trancadas como se eles nunca tiveram ali, e eles saem de lá e eles começam a pregar, né? Começam a pregar ali, começam a falar o que o anjo mandou falar, e eles não param, eles não param. Eles não param. Querido, Satanás não pode parar você se você tem uma aliança com o Criador. Se você tem o Espírito Santo, não vai parar. Amém? Por isso que as dificuldades que nós sentimos, às vezes, de pregar o Evangelho, de fazer uma obra, de gravar um vídeo, de fazer um estudo, de gravar uma música, seja o que for, né? Essas coisas não podem ser motivos para parar você. As dificuldades vêm, mas o inimigo não pode contra você, porque você é um com o Espírito. Seja um com o Espírito Santo. Amém? Agora nós vimos aqui que fala a respeito que eles se reuniram no Sinédrio, né? Então,
O que que era o Sinédrio? Deixa eu deixar essa imagem aqui para vocês, pessoal. Deixa eu dar só um recorte aqui, tá bom? Então, o Sinédrio, ou o Sanedrim, ele era a corte suprema da lei judia, da lei judaica. Tinha a missão de trazer justiça, né? Eles interpretavam a Torá, né? O Pentateuco, ou a lei de Moisés, tanto oral como escrita, né? Eles exerciam simultaneamente a representação do povo judeu perante a autoridade romana, né? De acordo com uma antiga tradição, tinha 70 membros, né? 71 membros, desculpa. Eram 70 membros e o líder, né? Porque quando Moisés ele tinha o seu julgamento, eles tinham 70 homens e Moisés ele se ficava ao centro ali, né? Então, pessoal, o Sinédrio era um lugar para julgamento de justiça, era um lugar onde eles levavam as pessoas para serem julgadas ali pelos sacerdotes, pelos fariseus, saduceus, as pessoas que tinham influência, né, em toda essa questão judaica. Então, ali era mais ou menos assim que acontecia. Tudo bem, pessoal? Agora, vamos continuar então daqui. Deixa eu minimizar para conseguir ler com vocês. Ó. Então, nesse momento, quer dizer, vamos voltar aqui. Ó. Verso 23. Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas. Mas ao abrirmos, não havia ninguém. Diante deste relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, pensando: o que aconteceu? Enquanto eles pensavam o que aconteceu, neste momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-lhe ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu que lhe obedecem. Que obedecem, perdão. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Então, vamos voltar aqui, pessoal. Vamos para essa reflexão desse momento aqui. Quando eles veem os discípulos pregando ali, eles mandam pegar eles, né? Tragam aqui para o Sinédrio, vamos julgar. Só que vai com calma, porque eles viram que o povo era com eles. O povo já não estava mais com todo aquele coração para aqueles judeus, porque não havia milagres que eles faziam, não havia, né, a questão de perdoar as pessoas, de dar uma nova chance, né? Então, aquela religião judaica ali era muito punitiva para eles, era algo muito dura, e eles não viam, de repente, mudanças. E já com o cristianismo, né, vamos chamar assim agora, né? Embora eles ainda não eram chamados de cristãos, né? Mas com o cristianismo, ou com a Igreja do Caminho, se você preferir, eles viam muitas coisas, eles viam as manifestações, era inegável. Então, eles estão chamados no Sinédrio. E eu fico curioso que eles nem perguntaram assim, né, os sacerdotes ali: como é que vocês saíram da cadeia? Como é que vocês foram embora? Eles não perguntaram nada. Por quê? Eles sabiam. Eles sabiam que Deus estava agindo ali. Né? Eles sabiam que alguma coisa estava acontecendo. Aí você vai perguntar: pastor, mas se eles sabiam, por que eles não se converteram? Aí eu teria que fazer um seminário para isso. Né? Mas vamos dizer assim, às vezes, quando você tem muito poder, o poder ele te cega, né? Ao ponto de você se corromper, né? Ao ponto de você negar alguns princípios porque você quer estar bem com as pessoas. Né? Talvez eu vou refrasear. Talvez alguns ali, de fato, achavam que tinha algo espiritual acontecendo que não era de Deus. Pode ser. Mas
Eu acho muito difícil, porque se esses homens eram tão estudiosos como nós entendemos que eles eram, ou como ao menos deveriam ser tão estudiosos, eles já deveriam ter notado os sinais do Messias. Mas contudo, né, às vezes quando você está cego em algo, você não consegue enxergar, às vezes, um palmo diante do seu nariz, né? Agora, depois, quando eles veem que Pedro e os apóstolos não mudam o discurso, falam, nós não vamos obedecer vocês, nós vamos obedecer a Deus. E aquele Jesus que vocês mataram, né, ele ressuscitou. Eles não mudam, eles não param de pregar a verdade, gente. Eles não mudam em nada, né? E aí, o ódio que eles tinham, a raiva, a inveja que eles tinham no começo, lembra? Fala que eles, por conta da inveja, eles prenderam os apóstolos. Mas agora, essa inveja virou ódio, né? Virou algo, né? Virou fúria e queriam matar eles, né? Então, vamos voltar ali. Ouvindo isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Aí, verso 34. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Peraí, quem é esse homem que se levanta? Ele fala, pessoal, fariseus, amigos, judeus, peçam para esses 12 saírem daqui, eu quero dar uma palavra. Quem é esse homem com essa autoridade tão respeitada, chamado Gamaliel? Aqui tem uma imagem, né? Talvez um quadro pintado mostrando Gamaliel ensinando, mas vamos ler comigo aqui, pessoal. Ó, Gamaliel, o ancião, ou o Rabino Gamaliel I, foi o neto de um grande educador chamado Hillel, o ancião, líder entre as autoridades do Sinédrio do meados do século I. Reconhecido mestre e doutor da lei, morreu 20 anos antes da destruição do segundo templo em Jerusalém, né? No Talmud, tá? O que é o Talmud? O Talmud, ele é um escrito judaico das tradições orais, né? Então, aquilo que eles passavam oralmente de uns para os outros, eles escreveram tudo isso relatado no Talmud. Um dia eu explico com mais detalhes, tá bom? Mas no Talmud, que é um livro importante para os judeus, Gamaliel tem o título de Rabban, né? Um título dado ao rabino superior, presidente do Sinédrio, da qual ele é o primeiro dos 7 nomeados líderes da escola de Hillel, que tiveram este título. Na Mishnah, é considerado o autor de alguns decretos legais que afetam o bem-estar da comunidade e que regulam certas questões relativas a direitos conjugais, né? Então, gente, Gamaliel, para você saber, eu vou falar mais na frente, Gamaliel foi o professor, o rabino, o mestre que ensinou o apóstolo Paulo. Paulo aprendeu o que ele aprendeu por conta de Gamaliel. E é este Gamaliel, que era líder da escola de Hillel, que era totalmente conceituada naquela época, muito respeitado, um homem sábio, né, daquela cultura, ele se levanta e fala, pessoal, tirem eles para fora. E o que ele vai falar, então, né, depois desse texto aqui? Vamos lá. Bom, verso 35. Então Gamaliel, então lhes disse, israelitas, considerem cuidadosamente o que vocês pretendem fazer estes homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo de rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem estes homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Olha o que ele falou. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram
açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus, amém, é o Cristo. Então, vamos parar aqui de novo. Olha o que esse Gamaliel, ele falou. Ele falou assim, gente, um tempo atrás teve um homem chamado Teudas, né? Eu não tenho informações a respeito de Teudas, eu pesquisei para tentar dividir algo com vocês, mas não se fala muito, não tem nada muito a respeito de Teudas que eu encontrei. Mas o que fala, o que está na Bíblia, que Teudas ele foi alguém que talvez se proclamou como Messias, ou se proclamou como libertador, seja o que for, né? Ele se reuniu pessoas, só que fala, Gamaliel diz, esse Teudas, ele falou que era uma coisa e no final ele morreu. E todo mundo que seguia ele foi embora. A mesma coisa com outro Judas que apareceu ali, a mesma coisa, né? E aí, Gamaliel, ele fala algo muito sábio. Ele fala assim, olha, pessoal, olha isso, israelitas. Se esses homens não forem o que eles dizem, que se eles não forem de Deus, o fim deles é igual, eles vão morrer. Isso não vai permanecer, eles vão morrer. Mas, se eles forem de Deus, aí vocês estão perdidos, porque vocês estão lutando contra Deus. Então, não matem estes homens. Aí eles ouviram o que Gamaliel tinha a dizer, eles vão lá, vão açoitar os apóstolos. Eu acho curioso que os apóstolos saem de lá felizes, porque eles, caramba, apanhamos por conta do nome do Senhor, glória a Deus, né? Tomamos uma surra, mas Deus é fiel, foi por conta dele, quer dizer que estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. E esse é um ponto que eu quero fechar. Esse aqui foi o final, né, do capítulo 5. Essa questão. E aqui eu quero chegar a alguns pontos com vocês. Primeiro ponto, né, como eu falei agora nesse finalzinho, né, quando você é perseguido, se você está me ouvindo aqui hoje, e você tem sido perseguido por algum motivo, né, dentro da sua própria igreja, por pessoas no seu trabalho, seja o que for, querido, a perseguição, se você é do Senhor, a perseguição mostra que você está no caminho certo, que você está incomodando. As pessoas podem te perseguir, mas você vai prevalecer no nome de Jesus, porque o Senhor é contigo. Amém? Esse é um ponto. Outro ponto e ponto final para eu encerrar aqui. O Gamaliel, ele fala assim, se esses homens não forem de Deus, eles estão, né, no sal, eles vão morrer. Mas se eles forem, Deus vai protegê-los e nós não temos o que fazer. Gamaliel, ele fala isso porque ele acreditava que aqueles homens talvez estariam mentindo, mas ele foi cauteloso. Ele falou, a gente não sabe ainda, né? E aí, eu queria entrar com vocês nessa questão, né, do correto e do errado, do trigo e do joio. E eu quero ler um texto que está fora de Atos, tá? Mas eu acho que vale a pena a gente discutir. O trigo e o joio, tá? Em Mateus, capítulo 13, do 27 ao 30, Jesus Cristo está dizendo o seguinte, ele está contando uma parábola. Ele fala assim, os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, da onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no ao celeiro. Tá certo? Então, pessoal, o que eu quero falar a respeito aqui com vocês? Antes de eu colocar minha imagem de volta aqui, eu quero que você olhe para essa imagem aqui. Talvez eu consiga voltar meu rosto aqui menor um pouquinho para que a gente possa ver aqui. Pronto. Né? O texto bíblico não é mais agora tão importante, mas agora o joio e trigo. Então, vocês estão vendo que o joio, ele é esse negócio verde aqui. E o trigo é esse daqui, amarelinho. Sabem, pessoal,
Quando assim, quando o trigo cresce com o joio, pessoal, ele é quase que uma erva daninha, por assim dizer. Só que o joio, ele é uma coisa tão, tão ruim que ele não serve para comer, ele não serve nem para dar para os animais. Ele é venenoso para animais. Então, a única coisa que ele serve é para ser queimado, para fazer fogueira. É para isso que ele serve. Só isso, para ser jogado no fogo, né? Por isso que no verso 30 fala: amarrem em feixes para ser queimado. Agora, o trigo, ele cresce igual o joio. Só que quando o trigo começa a dar sementes, ele dá cerca de 40 sementes por caulezinho desse, ele se dobra, entende? Percebe? É como se ele reverencia. Esse texto ele é bem profundo, ele tem muitas coisas profundas que eu não tenho como estudar com vocês a profundidade real deste texto. Mas o que eu estou trazendo aqui? Estou trazendo, pessoal, que quem é trigo, quem é verdadeiro no Senhor, ele se dobra ao Senhor, ele obedece o Senhor, ele faz a vontade do Senhor, ele não se corrompe, ele não se entrega, ele é submisso, amém? Então, eu quero fechar isso fazendo essa analogia. Nós começamos a ver aqui, nesse capítulo, a respeito de Ananias e Safira, que infelizmente deixaram Satanás tomar o coração deles, e eles não foram submissos ao Senhor. Eles fizeram da sua vontade a sua realidade, a sua certeza, e não obedeceram ao Senhor naquilo que tinha que ser feito. E Deus mostrou que existe uma punição, existe uma correção, existe um momento de correção final. E eu quero chamar a sua atenção: haverá um dia para todos nós uma correção final, quando Jesus Cristo voltar, e todos serão julgados. Uns subirão, outros infelizmente não subirão, mas todos virão. Então nós vemos Ananias e Safira que eles se corrompem. Agora, nós vemos em contrapartida os apóstolos pregando, curando, restaurando, libertando, transformando. Criaram inveja nos seus competidores, né? Não competidores, nos seus adversários, né? Porque Jesus não compete com ninguém, ele é vitorioso sempre. Amém? Mas os seus adversários ali os perseguiram, colocaram ele na cadeia. O anjo do Senhor liberta eles saem de lá e voltam para o mesmo lugar pregando. Os fariseus ali, desesperados, chamam, eles tiram, mas o que estão fazendo? Estão fazendo isso? Já mandamos parar. Eles: não vamos parar. O Espírito Santo é conosco, vamos para cima. Não importa o que vocês façam, né? E aí eles querem matá-los, então. Mas Gamaliel ali, de repente até mesmo usado por Deus, quem sabe, fala: não, gente, são loucos. Vocês matarem eles, se eles são de Deus, eles vão, Deus vai acabar. Vocês estão lutando contra Deus, não tem jeito. Mesmo assim, eles vão dar uma surra nos apóstolos, eles vão embora. Continuar a obra que nós vamos ler no capítulo 6. Mas os apóstolos se mostram trigo, se dobram. Amém? E é isso que eu pergunto para você hoje, finalizando essa aula. O que você é? Você é joio ou você é trigo? Você não pode ser às vezes joio e às vezes trigo. Ou você é trigo ou você é joio. Se hoje você está sendo joio, mas entende: caramba, eu preciso ser mais submisso. Eu preciso permitir que o Espírito haja em mim para eu fazer a obra. Então, decida: Senhor, eu quero ser trigo, eu quero me dobrar, eu quero fazer. E eu tenho certeza que Deus muda as sentenças. Eu tenho certeza que Deus transforma. Se Ananias e Safira tivessem se dobrado ao Senhor, o Senhor teria mudado aquela sentença. Tenho certeza disso. Assim como Deus poderia mudar a sentença deles, Ele pode mudar as nossas também. Certeza. Amém, pessoal? Bom, finalizando aqui, agradeço. Se você assistiu, gostou, curte, compartilhe, comenta. Pessoal, comenta, é importantíssimo você comentar para que o YouTube divulgue. Amém? Vamos fazer uma oração e encerrar. Feche seus olhos se você puder. Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu louvo ao Senhor por mais essa aula, por mais este momento. Agradeço por tantos conhecimentos que o Senhor tem dividido a cada um de nós. Que nós possamos ser fiéis ao Senhor, nos dobrar como o trigo e não permanecer no nosso egoísmo ou na nossa própria vontade, Senhor. Que a nossa vontade seja submissa à tua vontade, Deus. Muito obrigado por essa aula. Oro por aquele que está me ouvindo nessa hora, onde quer que ele esteja, que o Senhor vá com ele e o abençoe e permita que o seu dia seja um dia maravilhoso, de superação,
conquistas e vitórias, Deus. Em nome de Jesus Cristo, é assim que eu te oro. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Tenha um dia, uma tarde, uma noite abençoadas e que Deus te acompanhe sempre. Amém? Em nome de Jesus.